se coloca numa situação muito melindrosa. Existe assim, é por isso que a sua vida financeira, ela não está galgando da maneira que você quer. Esse conceito distorcido vai fazer com que alguém deixe a sua posição para você assumir. Você ainda não assumiu responsabilidades maiores que te davam, que te trariam recursos financeiros maiores. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vindo, geminiano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. E nessa leitura nós iremos ver exatamente como as suas emoções e a espiritualidade estão afetando os seus recursos financeiros, os seus resultados financeiros, tá? Eu vou abrir minha mesa para esclarecer essas questões para você, te dar uma orientação. A Cigana Esmeralda e o Cigano Vladimir têm o poder de fazer isso para você. Tanto é que dessa vez eu vou compartilhar com vocês um mantra que é uma verdadeira lei da atração. E eu já incentivo vocês a copiar aqui nos comentários, tá? Porque aquilo que a gente joga para o universo devolve pra gente. Então copie aqui, copie no caderno, volte aqui todo dia para fazer junto comigo, mas faça isso para que você possa atrair aquilo que você deseja e ter a proteção divina. Descruze suas pernas e seus braços, feche seus olhos e sinta o poder desse mantra. Oremos. Sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou alegre e inteligente, vivo positivamente, tenho paz, tenho sucesso, tenho tudo aquilo que eu peço. Eu confio plenamente no poder da minha mente, porque eu tenho Deus no meu subconsciente. Quanto mais gratidão eu sinto, mais eu atraio para mim a felicidade, a abundância e a prosperidade para a minha vida. A abundância entra na minha vida de formas maravilhosas e surpreendentes. Eu sou abundância de paz, abundância de felicidade, abundância de alegria, abundância de saúde, abundância de fé. Sou abundância de prosperidade e abundância de dinheiro. Sou abundância de gratidão. Deus, a Ti eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família, eu consagro as minhas filhas, eu consagro o meu neto, eu consagro a minha casa, eu consagro as minhas mãos, eu consagro o trabalho que eu realizo com elas. Que o Senhor abençoe a cada dia aquilo que eu faço. Deus, que o Senhor só permita que eu esteja nos lugares onde o Senhor for comigo. Que a planta dos meus pés só toquem o solo aonde o Senhor estiver me acompanhando e me abençoando. E eu peço ao Senhor Deus, por favor, que o Senhor me livre das ciladas e das armadilhas dos meus inimigos. Amém. Eu falei para você que você ia se arrepiar durante esse mantra. Copia isso e realize isso todos os dias, tá? Cigana Esmeralda, Cigano Vladimir, sobre que assunto e que questões estão atrapalhando realmente a vida financeira desse geminiano que aqui está, tá? Enquanto eu embaralho aqui, eu quero dizer para você que essa é uma leitura atemporal, intuitiva, generalizada, não ressoa com todo mundo e tem uma duração de até 3 meses, tá? Aquilo que não ressoar com você agora pode fazer sentido para você em até 3 meses. Cigana Esmeralda, uma mensagem para o geminiano. Você percebeu aqui, ó, como é que as cartas caíram afastadas? As cartas de corte. O que isso significa? Significa um afastamento do teu centro de poder. Por isso que você tem que fazer esse mantra. Porque aqui você não está se sentindo capaz de dominar todas as coisas que vêm à sua volta. Você está enfraquecido, ou está enfraquecendo, ou sendo enfraquecido por alguma situação que está afastando você, drenando você daquilo que você realmente deveria conquistar, daquilo que você realmente deveria atrair para a sua vida, tá? Ó, carta do 2 de espadas. Tá vendo aqui? As suas emoções estão afetando o que? A sua mente, afetando o teu equilíbrio, deturpando a maneira que você enxerga uma situação ou que você deveria enxergar uma situação, fazendo com que você, talvez, tenha só menos importância nas questões. Olha, a carta da força
ela já inicia a sua leitura falando sobre o quê? Sobre a sua necessidade de você lidar e dominar os seus monstros internos. Aqui você tem o poder, aqui você tem a força. Aqui você dominar situações pela estratégia. É interessante que ela tem o cabelo cor-de-rosa e o leão também tem rosas no cabelo. Então eles dividem força, eles dividem a mesma personalidade, entendeu? Então aqui você pode estar tendo que lidar com o seu eu, né? Com o seu eu, como é que se fala, hein? Com o reflexo do seu eu, com o seu oposto. Aqui você está tendo que lidar muito com o seu oposto. A carta da força me fala de alguém com um instinto leonino. E o leão é o quê? É o rei da floresta. Ela abre falando sobre, no seu jogo, que alguém vai ser destronado. E você vai assumir esse poder. Existe uma virada de jogo aqui para você. Ela pediu até para posicionar a carta no centro. Interessante. Olha, a carta do sumo sacerdote. O trono de poder está sendo colocado para você. É como se você fosse assumir uma responsabilidade de algum tipo de instituição, de algum tipo de trabalho, de algum lugar espiritual. Você vai assumir o lugar de uma outra pessoa. Você se sente preparado para isso? Essa carta da força com essa carta do sumo sacerdote aqui, do Papa, me fala de você ter a capacidade, a autoridade eclesiástica para você poder fazer isso. Só que aqui você tem que dominar os seus instintos. Porque é como se você, no primeiro momento, você se negativasse, você não se sentisse... você não sentisse que você tem as capacidades para você realizar isso. Você se sente muito pequeno, você se sente muito aquém do que você pode ou não pode fazer. Então aqui você vai ter que aprender a lidar com o teu oposto. E tudo aquilo que a gente teme, se a gente não dominar, nós somos dominados por eles, né? Existe aqui uma posição dentro da sua família, uma posição dentro do seu trabalho, uma posição dentro das suas questões religiosas. Agora, principalmente uma posição dentro de você. É como se você tivesse que colocar para fora, destronar um sentimento de incapacidade ou uma visão que você tem a respeito de si mesmo que tira você do seu centro de poder. E você vai aprender a fazer isso com muita perspicácia. A carta do 5 de espadas me fala das tuas questões mentais aqui. O 5 de espadas me fala de como você fica preocupado com detalhes, né? Com as burocracias, com os papéis, tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E você, às vezes, você se sente muito sobrecarregado, muito afoito com tudo. O tempo para você é escasso. O tempo para você é escasso. Você é muito sugado por essa questão do tempo. Você é regido pelo relógio. Da hora que você levanta, a hora que você vai deitar, é o tempo inteiro você vendo que horas são, que horas deixaram de ser. Os seus compromissos têm sempre data marcada. Você trabalha com uma agenda muito restrita. E isso, de uma forma ou de outra, te traz dificuldade emocional, te traz um peso. É como se você tivesse que satisfazer várias normas ao mesmo tempo. E eu sinto você muito pesado. Eu sinto você se obrigando a fazer a resolver essas questões, a tomar essas atitudes. E de uma certa forma, isso está ficando cada vez mais difícil para você, tá? Difícil para você. Se você quiser realmente assumir esse lugar de poder, você precisa realmente assumir o seu poder régio primeiro na sua mente. Primeiro você tem que ser o rei da sua mente.
você tem que ser capaz de assumir os poderes daquilo que você quer. E existe aqui uma virada, ó, 8 de espadas, tá? O 8 de espadas aqui, você precisa de uma transformação profunda na sua mente. Porque o 8 de espadas com 5 de espadas dá o 13, que é a carta da morte. Aqui, você precisa encerrar uma maneira de pensar mesquinha, pequena e que tira de você a sua sorte. Eu preciso dizer isso para você, mas você, nesse momento, você é o seu pior inimigo. Nesse momento, você é o seu pior inimigo. Nesse momento, você é aquela pessoa que precisa realmente entender aquilo que você mais tem na sua vida, que é a sua capacidade mental. Aqui você tem uma inteligência absurda que você não está usando para si mesmo. E a carta do Papa me fala de um conhecimento muito grande que você tem, uma experiência de vida muito grande, entendeu? E me fala de uma conexão com a espiritualidade muito grande. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você deveria estar gravando esse vídeo para mim. Você deveria estar gravando esse vídeo para mim. Você é que deveria estar instruindo as outras pessoas. Quando na realidade você se coloca numa situação muito melindrosa. Existe assim, é por isso que a sua vida financeira, ela não está galgando da maneira que você quer. Porque aqui você tem uma limitação mental sobre si. E muitas vezes essa limitação mental ela é alimentada pelas suas questões espirituais, pelas suas questões eclesiásticas aqui. É como se você vivesse num convento e que você tivesse que sendo dominado por aqueles 7 pecados capitais. Entendeu? E isso faz com que você limite os seus esforços para você ganhar dinheiro, porque isso seria ganância, isso seria ambição. E isso o Papa não quer, a representação de Deus não quer. Você tem um conceito distorcido. Esse conceito distorcido vai ser destronado. Esse conceito distorcido vai fazer com que alguém deixe a sua posição para você assumir. Você ainda não assumiu responsabilidades maiores que te davam, que te trariam recursos financeiros maiores, justamente por conta dessa sua maneira de pensar e a maneira que você se coloca. Você aqui é muito humilde. Você é muito humilde aqui. Aí o que acontece? Você não se sente capaz de ousar. Você não ousa nem pensar em assumir um outro lugar. Você não ousa se esticar para chegar aonde você precisa. Você não ousa nem pensar em você conseguir isso ou você conseguir aquilo. Aqui você está se alimentando de situações medíocres. E você está permitindo que uma outra pessoa, muito menor que você, muito menos, com uma menor capacidade, com uma menor inteligência, com uma intelectualidade muito menor, uma racionalidade menor, ocupe o seu lugar de direito. Aqui esse lugar de direito é seu. Olha, a carta da sombra. A carta da sombra me fala do diabo, me fala dos seus temores, me fala daquilo que de uma forma irracional, de uma forma inexplicável, entendeu? Você não consegue explicar. Aqui existe uma luta do bem contra o mal, tá? A luta do bem contra o mal. É como se você estivesse lutando com uma força invisível que faz com que você volte para aquele lugar de servidão, aonde você deveria estar no lugar, você deveria estar no trono, você que deveria estar naquele lugar de poder, naquele lugar de visibilidade, tá? Existe aqui uma força levando você a
Há uma superioridade cada vez maior, a carta do 3 de copas, onde você vai comemorar essa inversão de papéis. Existe uma inversão de papéis aqui, existe aqui, ó, existe você indo da água para o vinho, né? O vinho, ele é usado na liturgia católica, ele é usado na liturgia da espiritualidade. Então você vai mudar da água para o vinho, de uma forma milagrosa. E esse milagre, ele precisa acontecer primeiro, gêmeos, na sua mente. Na sua mente. Você, ou você está saindo da noite escura da alma, ou você fez esse percurso já da noite escura da alma, onde você teve um encontro com a sua espiritualidade. Você teve um encontro com o poder da sua alma, o poder da vigência da sua alma. E você reconstruiu as coisas de uma forma que você queria. Você saiu daquilo, você saiu de um estágio de limitação, ou você já deveria ter saído desse estágio de limitação, para um estágio de explosão espiritual. Cada centímetro do seu corpo, cada célula do seu corpo, cada centímetro da sua casa, cada centímetro de caminho que você anda, tem uma resposta para você, tem uma resposta para a sua vida. Tem uma possibilidade. Aqui você tem que parar de estar se nivelando por baixo, de estar andando com pessoas mesquinhas, pessoas que não têm a sua maneira de pensar, pessoas que não usufruem aquilo que você usufruiu, ou que você quer usufruir, ou que você está, como é que se diz? Se ajustando para conquistar. A gente quando está em evolução, a gente precisa ir modificando também as nossas companhias, né? Uma vez eu fui fazer um trabalho voluntário, eu fiz muito trabalho voluntário, né? E aí eu fui fazer um trabalho voluntário uma vez numa comunidade muito grande na Zona Sul, e ali a gente fazia palestra com pessoas, com dependentes químicos, né? Então uma das coisas que a gente logo frisava eram as companhias. E, inclusive tem um texto na Bíblia que diz, né, que mais companhias estragam hábitos úteis, né? Então, como é que estão as suas companhias? Né? Porque a psicologia ela diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Quem são essas 5 pessoas que você mais convive? Não é seus pais nem são seus irmãos, porque a gente vive hoje em dia numa sociedade pluralizada, né? A gente não vive mais dentro de casa. Antigamente, na década de 60, 70, as mulheres elas ficavam dentro de casa, muito dentro de casa, né? A Revolução Industrial começou em 1919, mas ainda existia aquele padrão em que a mulher ficava dentro de casa e se tornou um fardo econômico para os homens, né? Se tornou um fardo econômico. Então, a mulher era muito dominada, ela vivia muito dominada, ela vivia muito à mercê daquilo que o homem, né, daquilo que o patriarcado queria. Hoje, um pouco menos. Hoje, um pouco menos. Por que eu estou dizendo um pouco menos? Por exemplo, eu morei num condomínio em que eu era a única mulher que não era casada, né, que era divorciada. Tinha uma lá que era viúva, que tinha 2 filhos homens, então os filhos homens defendiam ela, e eu tinha minha filha. Eu sofri todo tipo de preconceito, eu sofri lá, entendeu? Todo tipo de preconceito que você pode imaginar. Por quê? Porque a sociedade em geral, ela ainda não aceita uma mulher que se banca sozinha, uma mulher que está com 53 anos e ainda tem um tipo de beleza, uma mulher que fala bem, entendeu? Então, você incomoda. Você percebe que você passa por uma situação dessa? Você sabe lidar com isso? Você já aprendeu a lidar com isso? Você já aprendeu a
ser mais Jaqueline, ser mais Cristina, ser mais Pati da Cigana. Vou mandar um beijo para você, Pati, né, que é a que me presenteou com os baralhos. Caso você queira adquirir, o zap dela tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado do canal, aqui, tá? No primeiro comentário. Também tá meu telefone, caso você queira entrar em contato comigo, e o link da lojinha, né? Então, o que eu preciso dizer para você? Você já aprendeu a ser mais, né? Mais Maria, mais Consuelo, né? Você já aprendeu a ser mais Rose? Você já aprendeu a ser mais você? Do que você simplesmente se basear no espelho que a sociedade traz para você? Porque aquele espelho da Branca de Neve, olha, a Branca de Neve é mais bonita que você. Olha, você tem que fazer assim e você que tem que fazer assado. Aquele espelho da Branca de Neve é o espelho da sociedade, que se você não for jovem, você não for bonita, você não tiver um marido, você não tiver uma aliança no dedo, você não está seguindo os padrões da sociedade, né? Até tem uma peça uns anos atrás que dizia assim: não sou feliz, mas tenho marido. Então isso é um reflexo da sociedade machista e patriarcal que a gente vive hoje em dia. E isso é uma das coisas que você precisa destronar. Eu estou falando com mulheres aqui poderosas, homens geminianos poderosos também, mas que engolem justamente essas questões e acreditam que se não se conformarem a um padrão, não vão conseguir vencer. E você precisa destronar esse padrão antes de destronar alguém a quem você vai assumir o lugar. Aqui ninguém pode colocar um cabresto em você. Aqui ninguém pode colocar um cabresto em você. Olha, você está pronto para vencer. Seja paus. Você está pronto para vencer. Você está pronto para conquistar a sua vitória. Aqui a espiritualidade está dizendo assim, ó, quem vai vencer vai ser você. Mas primeiro você tem que vencer a si mesmo, gêmeos. Primeiro você vai ter que vencer a você mesmo. Vencer esses padrões arcaicos mentais que você tem dentro de você. Vencer essas questões para que você possa expandir e assumir o seu lugar. Porque senão, quando essa sorte, quando te for oferecido o cargo, te for oferecido o trono, você vai rejeitar, você vai dizer, não, eu não estou a essa altura disso, eu não sou capaz disso, eu não tenho esse poder. Você tem uma força mental de transformar-se muito grande. Aqui você tem que lidar com as pessoas, você teve que lidar com pessoas muito inescrupulosas. A carta do diabo me fala de pessoas inescrupulosas, me fala de pessoas que querem tirar vantagem, me fala de pessoas que torcem a realidade para viver aquilo que realmente querem e seguir adiante daquilo que você quer. Viu a carta caindo na minha mão? Isso significa aqui. Significa o perigo de você perder uma grande oportunidade de sair das sombras. Tá? Uma grande você precisa entender que esse 6 de paus aqui é você tendo reconhecimento. São pessoas olhando para você e vendo assim, pô, Gêmeos é foda. Desculpa a expressão. Ou vou dar para Gêmeos porque Gêmeos é foda. Entendeu? Gêmeos sabe de tudo, Gêmeos tem inteligência. Você está vivendo a sombra de pessoas que não deveria, tá? Cigano Esmeralda, qual é a garantia que o geminiano tem de que isso é real? De que isso que eu tô falando é real? Qual é a garantia? Carta do trevo. A sorte, um trevo dourado, né? Só que a sorte, ela precisa ser adjetivada. Boa sorte ou má sorte. Essa carta também representa empecilhos sendo removidos do seu caminho. Imprevistos. Olha, a carta da lua, a honra. Isso vai trazer honra no seu nome.
vai te trazer dignidade, vai te trazer ampliação dos seus poderes. Aqui você é uma bruxa, né? Aqui o seu sagrado feminino grita muito grande, grita de uma forma muito alta, e você não, como é que se fala? Você não acredita no seu próprio poder. Geralmente as bruxas são assim, não acreditam no seu próprio poder. A carta do navio, né? A aproximação lenta, mas constante do seu poder. Tá? Do seu poder. Essas 3 cartas, elas também me falam o seguinte: você precisa entender que existe muito mais coisas escondidas nessa situação que você vive, nessas questões, do que você imagina. Você tem que saber que o sagrado feminino, nós somos um túnel para reencarnar, para atrair pessoas para essa terra. Então, quando você se predispõe a ser mãe, você se predispõe a colaborar com a reencarnação, a colaborar com as questões kármicas, né? Com os senhores do karma. Então você aceita esse papel. Então você tem que aceitar as suas questões de poder. Você tem que aceitar. O sagrado feminino é uma coisa que é muito invejada pelo patriarcado, né? É isso que o homem inveja na mulher. É isso que o homem quis dominar na mulher. E é interessante que usa justamente a questão de ter filhos, de sexualidade, para dominar, né? Olha, a mulher que não é virgem, que já tem um filho, ela está usada. Ela já não tem mais valor. Não é assim? Entendeu? Se você tiver relação com um homem e não ficar com esse homem, você vai ser considerada menos, uma pessoa que tem menos a oferecer para o próximo. Então isso também é uma questão de dominação, né? É interessante que o Leandro Carnal, uma vez, ele comentou uma questão que eu concordo, que ele disse que se fosse um homem que tivesse filho que engravidasse, o aborto já estaria legalizado no mundo inteiro. Porque a gravidez ter filhos é uma questão de dominação patriarcal. Ele inverte os papéis, inverte os valores. A carta dos ratos. Tá? Aquilo que deveria ser um grande poder foi o espelho da sociedade, inverteu. Né? A mulher que tem um filho deveria ser dignificada. Não, ela é menosprezada. Teve um filho solteiro. É mãe solteira. Não pense você que isso hoje em dia já passou, né? A carta da chave e a carta da cobra. 3 cartas muito densas aqui para garantir a você que você realmente vai ter o poder que você quer. A carta dos lírios, tá? E em tudo, lidando com essas confusões, essas diferenças, em tudo você vai conquistar aquilo que você quer. A carta do 6 de paus com a carta do lírio. Isso me fala o quê? De você encontrando uma vitória pacífica, você entrando em paz com você mesmo, você entrando numa conexão consigo mesmo, tá? Essa carta da cobra, que é essa carta dos ratos aqui, me fala assim, me fala que a astúcia e a sagacidade, ela é a chave para você sair desse desgaste. Então tudo é o quê? Uma mudança de olhar. É você sentando nesse trono de poder. Quem que você vai destronar? Quem que você vai botar para fora da sua cadeira, da sua sala régia, né? Quem que você vai realmente ter aquilo que você precisa? Você movimentar as coisas da forma que você quer. Então, assim, existe você assumindo um poder de honra a partir do momento que você se posiciona para esse poder. Você levanta de manhã, você se arruma, você passa um batom, você bota um perfume, você usa um creme. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você faz isso, você está cultuando o teu sagrado feminino, porque o sagrado feminino é vaidade, é beleza, é prosperidade, é fertilidade, é aquilo que é bonito, né? Então, faça por onde? Porque a solução está se aproximando de você.
Por mais que você acredite que, ai, ó, essas coisas que ela me tá falando, meu Deus, eu não sei. Sabe? No fundo você sabe. No fundo você sabe que você não precisa de homem para viver, que você tem uma inteligência. E se você é homem, que você é tão viril quanto qualquer outro por aí. Se você não arruma ninguém, é porque você está acima, né? Não porque você está abaixo. Aqui você tem que... É o poder da mente. Faça esse mantra, tá? Existem algumas condições que você precisa satisfazer para que você possa se posicionar e atrair esse poder. Você tem poder financeiro na sua mão, dinheiro caindo na sua mão. Se não está caindo ainda, organize-se. Existem algumas condições ainda que você precisa satisfazer. Por isso que eu vou deixar para você aqui, ó. Já deve estar até aparecendo para você essas 3 condições para que você possa quebrar essas resistência financeira que você tem. Essa é uma leitura que vai ao ar todo sábado às 18h45. A sua vai ao ar toda terça-feira às 18h45, tá? Não saia desse canal sem assistir essas leituras que estão aparecendo aqui agora, tá? Também se inscreva, ative as notificações e deixe o seu joinha. É muito importante. Muito obrigado por tudo, geminiano. Até terça-feira que vem às 18h45, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.